deixa eu trazer para você a seguinte estatística. 2023 foi o ano no qual os brasileiros mais processaram ou foram processados, buscaram aí a justiça. É um recorde histórico. E pelas contas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o país teve mais de 35 milhões de novas ações judiciais. E aí nós convidamos o advogado, Dr. João Cláudio Barbosa de Souza, que está aqui conosco hoje para poder explicar essa situação, esse cenário. Cláudio, mais uma vez, obrigada por ter vindo. O que foi que aconteceu? Bom dia, Mônica. O que acontece é que depois da pandemia, a partir de 2022, início de 2023, realmente depois que o Poder Judiciário retornou das suspensões que haviam sido impostas pelas audiências, não poderiam acontecer e tudo mais, houve realmente um aumento desses processos. As pessoas voltaram a procurar o Poder Judiciário para litigar. Mas, diga-se de passagem, não é só o cidadão que litiga. Também os municípios, estados e União são grandes litigantes do Poder Judiciário, principalmente com as execuções fiscais, ou seja, cobrança de impostos de cidadãos que não pagaram seus impostos, entendeu? Entendi. O que é litigar, para quem está perguntando? O que é essa palavrinha? Litigar é processar. Então, quando uma pessoa processa alguém, no meio jurídico a gente fala que ele está litigando com alguém. Você tem alguma dúvida? Vamos aproveitar que o Dr. Cláudio está aqui conosco. 998-97000 é o nosso WhatsApp. E a gente tem nesse cenário do Conselho Nacional de Justiça, quais são os processos mais comuns, alguns que surpreenderam, Cláudio? Sim, o que acontece é que, na maioria das vezes, cerca de 35% dos processos são execuções. Execuções fiscais, execuções de pessoas cobrando devedores, seguido também de processos contra bancos e contra companhias telefônicas. Esses são os maiores processos em número no Poder Judiciário. E a gente tem uma agilidade nisso, diante dessa quantidade? Infelizmente, falta ao Poder Judiciário algumas ferramentas que existem em outros países, nos quais processos repetitivos, processos que realmente não necessitariam de audiências, de maiores provas, deveriam ser julgados de uma forma mais sumária, uma forma mais rápida. Mas, infelizmente, faltam algumas ferramentas para isso no Poder Judiciário. E ainda não você está fazendo nada a respeito disso? Desculpe aqui a minha ignorância. Não existem, sim, algumas ferramentas estão sendo testadas, inclusive, nos próximos anos, está sendo feito um estudo sobre a inteligência artificial no Poder Judiciário. A inteligência artificial generativa, e isso trará maior agilidade, acredito, em alguns processos que são repetitivos, que são fáceis de serem julgados. Existe também hoje o processo judicial eletrônico, que surgiu e foi implantado com a pandemia, trouxe uma agilidade maior também para os processos, que as pessoas podem acompanhar o seu processo de forma eletrônica, as audiências podem ser feitas por videoconferência e os processos tramitam em tese mais rápido. Só que não adianta tramitar mais rápido quando nós estamos falando, Mônica, de 84 milhões de processos para apenas 18 mil juízes julgarem. É muito pouco. Então é muito pouco. A conta não fecha, né, Cláudio? A conta não fecha, né? Isso mesmo. E aí, no caso, a gente tem também aqueles caminhos como o juizado de pequenas causas que poderia agilizar também essa questão dos processos no Brasil? Sim, o juizado especial, ele também é um poder, é um órgão do Poder Judiciário que traz uma certa agilidade para causas de até 40 salários mínimos. Acontece que o próprio juizado especial está abarrotado de processos e também está travado, porque o número de causas é muito superior ao número de pessoas que estão lá para auxiliarem, para julgar. Então, é uma situação também que acabou travando o juizado especial. E aí, no caso, quando alguém, de repente, fala assim, será que isso cabe processo? Porque o brasileiro, ele está mais atento aos seus direitos, né? O que é que cabe processo hoje em dia? Até para a gente não lotar, não abarrotar um sistema judiciário que já está, né, nessa situação que você trouxe, mas também para ter noção exatamente do seu direito enquanto cidadão, Cláudio. Mônica, na maioria das vezes, tudo que a pessoa, o cidadão, se sente lesado em sua honra, em seu patrimônio, ele, em tese, pode procurar o Poder Judiciário para tentar solucionar essa questão. Mas alguns conflitos de interesse podem ser resolvidos de uma forma mais ágil, por exemplo, no PROCON, ou até mesmo nas ouvidorias das empresas. Existem hoje algumas empresas privadas que fazem mediação e arbitragem, que também são mecanismos de resolução de conflitos alternativos que deveriam ser mais, vamos falar assim, deveriam ser mais utilizadas pela população e até mais ventiladas pelo próprio Poder Judiciário, pela própria mídia, para que as pessoas deixem de procurar o Poder Judiciário somente para resolver seus conflitos
e procurar uma justiça que é mais ágil, como essa, que a gente chama de justiça privada, mediação e arbitragem. Que resolve mais rápido. Resolve bem ali, mais rápido. Deixa eu trazer aqui uma amiga nossa lá de Ituiutaba. Ela falou que tem uma pessoa, um amigo que recebe, um salário mínimo do INSS e agora está descontando uma dívida antiga de 2014 e 30% com desconto do pagamento desse amigo. Como que é essa situação? Cabe processo, não cabe? Como é que pode ser resolvido? O que acontece é que tem que entender direito como que foi feita essa dívida. Mas em tese, o credor que deseja receber um valor que não foi pago, ele pode, em determinadas situações, conseguir uma medida judicial que o juiz autorize que até 30% do recebimento daquela pessoa sirva para o pagamento de uma dívida. Agora, tem que avaliar essa questão que uma dívida de 2014, nós estamos em 2024, são 10 anos. Algumas empresas realmente, elas forçam essa questão de recebimento e até que a pessoa tenha que contratar um advogado ou ir até a Defensoria Pública para verificar se aquilo está da forma correta. Então, o ideal é procurar um órgão especializado, Defensoria Pública ou um advogado, para que verifique se isso realmente é legal. Doutor Cláudio, a gente pode dizer assim, quanto tempo de médio, para que um processo seja julgado? Olha, Mônica, o tempo médio depende muito do tipo da ação. Mas estudos feitos pelo CNJ demonstram que 4 anos é a média de um processo tramitar, do início até o final. Mas eu vou te confessar, Mônica, que lá no escritório nós temos um processo que já dura 24 anos. Meu Deus! É impressionante como que a justiça pode chegar ao ponto de travar. Mas o grande problema é que a outra parte também, por diversas vezes, tem uma estratégia de atrasar o processo. Entendi. Ela não quer resolver, ela quer simplesmente ganhar tempo sobre aquele processo. E isso, às vezes, no Poder Judiciário brasileiro, é muito fácil de se conseguir. Isso é prejuízo, né? E tem muito essa questão também de, as pessoas escutam muito, a gente escuta, cabe recurso, cabe recurso, cabe recurso. Isso também vai atrasando e vai protelando uma decisão que poderia ajudar qualquer uma das partes, doutor Cláudio? A situação é essa, que o nosso Código de Processo Civil, ele determina que algumas decisões são recorríveis e às vezes recorríveis por mais de uma vez. Então, nós temos hoje no nosso país a Justiça de Primeira Instância, que é aqui, em Uberlândia. A Justiça de Segunda Instância, que seria Belo Horizonte, e temos ainda Brasília, que seria a última instância para se recorrer. Então, se você for percorrer realmente todas essas instâncias, um processo pode se arrastar por décadas. Por décadas, né? Pode. Você falou dessa conta que não fecha, né? Hoje são 18 mil juízes. 18 mil juízes para 84 milhões de processos. De processos, quer dizer, uma conta que não fecha. Precisamos de mais pessoas. Como é que a gente consegue isso? E as faculdades de Direito estão cheias, Sim, né? Gente que está fazendo segundo curso, né? Também. Conheço muitos amigos. O Estado, a União, ele deve começar a abrir os concursos para juízes, porque nós precisamos de, no mínimo, dobrar esse contingente de juízes para que algo seja notado, uma celeridade na justiça. Então, realmente, aumentar a questão das tecnologias no Poder Judiciário também seria bem interessante para que agilizasse alguns processos, determinados procedimentos mais sumários, mais rápidos também para determinados tipos de processos, como pensão alimentícia, que é barrota também, como execuções também, seria interessante para tentar agilizar a tramitação desses processos. A questão do divórcio também atravanca muitas vezes? O divórcio hoje, Mônica, se tiver entre os cônjuges, se tiver tudo resolvido, pode ser feito inclusive no cartório. Então seria muito interessante, mas as pessoas costumam procurar o Poder Judiciário. Então é o que eu falo sobre a questão de se fazer mais, colocar isso mais na mídia, fazer mais propaganda de que algumas situações litigiosas podem ser resolvidas fora do Poder Judiciário. Isso colaboraria bastante com relação à diminuição desses processos e do tempo de tramitação deles também. Por isso quero reforçar o convite aqui para que você venha mais ao Manhã Total e a gente possa informar aos nossos amigos que sempre estão ligados no Manhã Total e que, como eu costumo dizer e reforçar aqui, pode parecer repetitivo, mas eu acho que é uma repetição necessária, compartilhar esta informação para que possamos melhorar esse sistema tão necessário para a sociedade, né? Sim, com certeza, Mônica. E uma determinação do CNJ recente, que talvez as pessoas não saibam, é que causa execuções fiscais de até R$10 mil no ano de 2024 e que o processo iniciou, mas não teve nenhuma medida prática, poderão ser extintas. Então, aquele contribuinte que tem, pessoa física ou empresário, que tem uma dívida de R$10 mil sendo cobrada pelo fisco e ela não conseguiu ainda penhora ou o processo está parado há mais de um ano, essa dívida poderá ser extinta. Olha, vamos ficar atento a isso. Então. Cláudio, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mônica. Muito obrigado. Obrigada a você, doutor Cláudio Barbosa, com a gente aqui hoje, advogado, falando sobre esse recorde histórico de processos no país, tá?